aprendi. Vamos de passo em passo. Se E começar a se gravação... alguém... Isso. Se alguém tiver vergonha também de fazer pergunta, de abrir o microfone, pode mandar no chat, que daí eu pergunto pro João. Olha aí, ainda tá me ajudando. Obrigadão, Ítalo. Então, fechou. Tamo combinado? Qualquer coisa, o Ítalo me ajuda. Então, primeiramente, muito boa noite para vocês que estão aqui, quem vai ver gravado. A gente vai começar mais uma aula de Geografia Política. Eu não sei se vocês nos acompanharam, mas a gente já tive 2 aulas nesses últimos tempos. O primeiro que a gente estava falando sobre o que é política, então a gente trouxe um pouco dos conceitos de democracia, como que funciona negociações, e na última aula a gente tratou um pouco sobre liberalismo econômico, intervenção do Estado, que são coisas muito abstratas, né? Talvez vocês tenham tido um pouco de dificuldade para entender, porque não é uma coisa muito prática. E hoje a aula vai ser um pouco mais voltada para a história. Então a gente vai montar uma linha cronológica do capitalismo. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho de feudalismo, que foi o último sistema que tinha antes do capitalismo, e aí a gente vai abordar essas fases do capitalismo que existem. Quando a gente pensa geralmente em capitalismo, já é uma coisa muito mastigada, né? E compra e venda, dinheiro. Esses são os principais conceitos que surgem na mente, né, com a palavra. Mas vocês vão ver que foi uma ideia e uma ideologia que foi sendo construída e ainda está em construção. E é muito importante a gente entender isso, porque nos dias de hoje, a gente tem essa ideia de polarização. É uma coisa que a gente tem que falar na aula de política, né? De falar, capitalismo ruim, socialismo bom, ou socialismo ruim, capitalismo bom. E não é bem assim, né? A gente entender os prós e os contras de cada sistema. E é para isso que a gente está aqui na aula de hoje, certo? Então vamos começar. Então, os focos que a gente vai tratar nessa aula é um pouco da teoria econômica, falar um pouco de mercado, relação de troca e as relações capitalistas em si. Então, como que funciona na vida pessoal, na vida de quem tem empresa, de quem tem indústria, de quem precisa comprar coisa, a gente vai dar essa pincelada. Lembrando que a gente não vai poder se aprofundar muito, até porque é bastante complexo o tema, tem vários estudiosos, desde Adam Smith, que é mais liberal, até Marx, que é mais para o lado social. Não sei se vocês lembram, a gente teve essa conversa de liberal e social na última aula, mas a gente não vai estar tratando hoje desses estudiosos. Vou deixar mais para frente, se vocês quiserem, até posso indicar algumas leituras ou vídeos, mas por hora não é tão interessante. O mais importante é estar bem claro esse desenvolvimento, que é uma coisa que não é tão conversada. Para quem estava aqui antes, o Ítalo estava conversando que eu nunca consegui aprender tanto política na escola, eu não entendia tanto o propósito. Isso é muito voltado pela forma que ela é ensinada, né? A gente pensa que, todo mundo, tudo é política, certo? Tudo é um ato político, tudo a gente vive em comunidade, então a gente precisa estar negociando, isso é política, ok. Mas não é só isso. Política também é entender por que as coisas são do jeito que são. É muito puxado para a filosofia. Então, assim, de onde é que veio o capitalismo? A gente tem que lembrar um pouco da aula de história, do feudalismo, onde tinham os feudos e as pessoas trabalhavam para pagar o senhor feudal, ainda já tinha o começo da igreja, né, do clero, então esse sistema foi se degradando e começaram com as cruzadas, que são as expedições militares, a trazer de volta o teor comercial, então ir para lugares diferentes e vender, né, que nem tinha bastante lá no Oriente Médio, pela época também. Com isso, foi aumentando a circulação de uma moeda, lembrando que tinha um sistema de escambo antigamente, né, que era troca, então a gente olhava uma coisa equivalente. Eu tenho uma garrafa, só que eu preciso de uma caneta. Só que eu acho que a garrafa vale mais que a caneta, então eu troco por uma caneta e uma tesoura, dou para a pessoa e aí eu dou a garrafa, porque ela precisa. Então era assim, não tinha moeda. Quando você tem uma moeda, você tem um padrão, fica mais fácil de você fazer compras ou trocas, porque já tem tudo um valor pré-determinado, né? Então isso daí foi um grande boom que deu a cria do capitalismo. Seria o mais básico da relação de compra, mas é aquilo que realmente impacta na forma que a gente vê. Também estava acontecendo muito o êxodo rural, então a galera estava saindo do campo, indo para a cidade, então estava tendo todo um desenvolvimento urbano e comercial. Então a cidade estava crescendo, estava tendo oportunidade de emprego na cidade, e a gente tem que lembrar como que funciona a relação social do campo e da cidade. Então no campo, você tem muito filho, né? E isso daí é bom, porque é mão de obra. Você vai estar com seu filho, ele vai te ajudar a trabalhar desde cedo, então é ótimo ter vários filhos. Na cidade, o filho é um custo, porque você tem que pagar as coisas, ele não trabalha.
vai ter uma fase que ele vai trabalhar, mas hoje em dia não, né? Então, isso daí também começou a mudar a forma que a gente se via como sociedade. Hoje, a gente já tem uma noção muito urbanizada. A gente já tem comprar na internet e tal, e tudo isso daí veio desde esses primórdios da comercialização, do que a gente chama de mercantilismo. E a gente vai estar tratando aqui agora. Então, essa foi a nossa primeira fase do capitalismo. Quando ele realmente começou a aparecer e a gente começou a pensar como um mundo de compra e de moeda, não tinha nem ideia eu quero isso porque é de marca. Não, isso daí era só de necessidade mesmo, básico do básico. Nesse estado ainda tinha muito protecionismo. Para quem não sabe, protecionismo significa quando o Estado intervém na economia. Então, ele protege a economia nacional. Então, o país ele vai estar sempre taxando as empresas para que o dinheiro não saia do país, ele fique aqui, vai estar sempre vendo como são as relações comerciais, para onde vai, para onde vem, bastante intervenção. Nesse primeiro momento, onde estava surgindo o capitalismo, onde se consolidou essa ideia de Estado mesmo, Estado forte, Estado moderno. Eu sei que são palavras um pouco difíceis, mas a gente vai tratar ela mais para frente. Que nem eu falei, hoje é uma pincelada geral e o mais importante é entender esse parâmetro geral. Então, beleza, tinha bastante potência estatal, tinha esse protecionismo e também tinha a parte do escravismo. Ok, capitalismo é liberdade? Hoje pode ser que seja, mas antigamente o escravismo era um ponto primordial para as relações, né? Isso daí veio até da antiga Grécia, que já tinha escravo de guerra, né? Quando perdia e tal. Aqui não era diferente. Foi nessa época também que a gente estava tendo toda aquela noção de mundo, de Portugal e Espanha, né? Então foi bem no comecinho, só para vocês darem uma situada mais ou menos. Então era na época que Portugal e Espanha eram grandes potências mundiais, que eles estavam começando ainda a descobrir a exploração marítima, e estavam realmente expandindo esse mercado. Era a época também que a gente descobriu o valor, já tinha, né, valor na igreja na época do feudalismo, mas o valor comercial do ouro, porque quando a gente fala de moeda, ela varia. A moeda às vezes vale mais aqui e não vale nada em outro lugar. O ouro, ele é valioso em todos os lugares. Então o ouro foi meio que a base, né? Você ter um estoque de ouro era primordial. Não sei se vocês sabem, mas até hoje no Brasil a gente precisa ter uma quantidade de dinheiro em ouro, para caso que o dinheiro varie muito e precise fazer uma injeção de dinheiro, né, ou de dólar, uma compra de dólar. Então, ainda tem toda essa importância. E tudo isso daí começou nessa época, lá dos 1400, 1500. E aí, a gente passou para a parte da indústria. Até aqui era tudo muito artesão. Que isso quer dizer para a comunidade? Então, eu quero comprar uma caneta. Alguém tem que saber fazer essa caneta, porque ela é feita à mão. Não existiam máquinas nem nada. Então, um cara tinha uma loja de caneta, contratava algumas pessoas que seriam seus funcionários, e ele ensinava os funcionários a montar uma caneta. E aí fazia uma linha de produção da caneta. Só que era tudo manual. Então todo mundo tinha que saber como fazer. E isso daí dava o caráter de informação. Como é que eu posso dizer? O profissional, ele era especializado. Ele realmente sabia fazer. E isso morreu com a indústria. Por quê? Quando você tem uma máquina fazendo, você não precisa se especializar, você só precisa fazer uma parte do produto. Então, tipo, eu vou fazer só a ponta da caneta. Então, eu só preciso apertar um botão. É só isso que eu faço. E no fim, você sabe fazer a caneta? Não sei, mas você participou da produção dela. E isso é uma mão de obra não especializada. Nesse caso, então, aqui no começo do capitalismo, a mão de obra era especializada e era necessário. Sem a especialização, não ia ter produto. Nessa fase, no começo das revoluções industriais, essa especialização foi se perdendo. E começou também a precarização da mão de obra. Por quê? Se eu não preciso saber fazer a caneta, só preciso saber apertar um botão, qualquer um pode apertar um botão. Então, meu trabalho não vale nada. Logo, se eu estiver descontente, tem um monte de gente procurando emprego. E era bem assim, era bem bruto, né? Então a produção era maior, muito mais rápida, tinha esse suporte de máquina. Foi onde também apareceu Adam Smith, pensando no liberalismo econômico, quebrando isso daqui que a gente fala, de protecionismo
lembra? Então ele falou, não, a gente tem as indústrias e elas produzem muito, e a gente tem que usar isso daí a favor do país. Se o Estado não intervir, a gente vai ter muito mais dinheiro para investir. O dinheiro que a gente gastaria no imposto, a gente pode investir na própria indústria. Então isso daí vai trazer mais tecnologia. Esse foi o surgimento do liberalismo. E com isso, também veio a maior acumulação de capital. Se eu posso produzir muito, produzir rápido e todo mundo quer dizer que eu vou vender muito e eu vou conseguir muito dinheiro. Então foi aí que começaram os monopólios também. Antigamente, como era tudo muito manual e não tinha marca, uma caneta era uma caneta. Poderia comprar aqui da esquina, comprar lá do Paraguai, do Brasil, da Argentina, uma caneta era uma caneta. Aqui já começou a colocar tecnologia nos produtos, a desenvolver uma marca, a desenvolver um sistema de consumo. Anotem isso, sistema de consumo. Porque é uma coisa primordial para o capitalismo. A gente tem que entender que a ideologia, ela não é uma coisa longe, não é só lá em cima, é aqui, é no que a gente faz no nosso dia a dia. Um sistema de consumo é construído pela ideologia. Então, a gente querer uma marca de caneta específica, não necessariamente pela qualidade, mas pelo nome, é um sistema de consumo capitalista, mais moderno, né? Antigamente, o sistema de consumo era necessidade apenas. Então, eu preciso escrever, eu preciso de uma caneta, vou e compro uma caneta. Hoje, não. Já existe fetiche de mercadoria, existe a questão do custo-benefício, existem várias coisas que foram, assim, melhorando, vamos dizer, foram se aprimorando. Melhorar é uma palavra muito complicada, né? Mas, enfim. Então, esse daí foi bem o começo. A gente pode ver essa diferença. Saiu do feudalismo, começou a ter moeda, começou a realmente vender e ter troca, não tinha nenhum dono do meio de produção, né? Porque eram só pequenos produtores artesanais, nessa parte aqui do capitalismo mercantil. Ainda estava tendo a exploração dos mares, então estava ainda expandindo, não era tudo tão conectado quanto é hoje. Vocês têm que lembrar que, tipo, sei lá, 200 anos atrás era muito diferente. A internet que surgiu agora, no milênio passado, no século passado, quase, né? Não faz tanto tempo assim, ela transformou e quase que começou uma nova fase do capitalismo. Antes disso, era tudo muito de carta, era muito tempo, era navio, não tinha avião, então realmente as coisas eram mais locais. Com a industrialização, as tecnologias de transporte, esse caráter foi se perdendo. E o que isso impactou no capitalismo? Virou um capitalismo industrial. O mercantil era só venda, era só necessidade. O industrial já começou a ir um pouco além. É quantidade, é o que a gente fala do Fordismo, né? Que a gente vai tratar, eu acho que em outra geografia também, ou mais para frente. E com isso a gente tinha uma burguesia. Nesse momento da história, com a primeira revolução industrial, já tinha trem, Maria Fumaça, então já tinha uma forma de transporte mais ágil por terra. Já existiam indústrias, que nem dá para ver, de metalúrgicas e tal. E quem é que era o dono da indústria? Era o burguês. O burguês que a gente chama é o dono dos meios de produção. Não é quem trabalha na empresa, não é quem gerencia a empresa lá, é quem tem o dinheiro. É quem fez o nome. Sei lá, o nome dessa empresa é Cristal. Então, digamos que é um sobrenome. Então, o senhor Cristal é o burguês, é o dono dos meios de produção. Todo o resto trabalha para ele. Essa é uma relação capitalista. Por que, que a pessoa trabalha para ele sendo que não é dela? Porque precisa de dinheiro para gastar em coisa. Entenderam? Então, isso daí é o capitalismo desde o começo, precisava de dinheiro, eu trabalhava. Mas antes, quando eu trabalhava, vamos falar que eu trabalhava, vai. Aí eu fazia caneta. Antigamente eu sabia fazer caneta e, porra, fazia umas canetas legais, era bem, eu sabia, entendia, era especializado. Aí eu sou imortal, foi passando o tempo, é, foram 100 anos, 150, surgiram transportes, tecnologias, e para fazer uma caneta não era mais sentar e ficar 8 dias, era coisa de minuto. E eram várias pessoas trabalhando na mesmo produto. Então era uma trilha. Não sei se vocês já viram Charles Chaplin, Tempos Modernos. É um filme que cai muito no Enem, que retrata essa revolução industrial. E lá era isso. Então era maquininha mesmo. Você só apertava botão, fechava parafuso e tchanã, saiu um carro, saiu uma caneta, saiu um trem. E aqui não existe especialização, que nem a gente estava tratando. Foram onde também surgiram as relações de consumo. Como a gente produz muito, existe em abundância,
foram criados mecanismos para você querer, né? Ah, eu já tenho uma caneta, já sei escrever, mas essa caneta é laranja. Eu queria uma caneta azul também, porque tá na moda, porque tá todo mundo usando. Ah, mas eu queria uma caneta vermelha. E aí, você utilizava dessa potência de produzir e criava necessidade além do básico, além do necessário. Era o que eu queria, um fetiche, que a gente pode chamar. E aqui o Estado foi diminuído. Porque lembra que a gente estava falando que estava mais puxado, essa época já tinha Adam Smith, já estava falando de liberalismo, que as empresas não podiam ter essa intervenção. Então o Estado ele foi diminuindo e o mercado foi aumentando. E com isso, a gente passou para a globalização. Que nem eu tô falando, tá sendo bem rápido, a gente já tá andando 400 anos, mas é muito importante a gente entender o porquê da sequência de cada coisa. Se vocês estiverem com dúvida, por favor, mandem no chat. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me interrompam também, que é muito importante não ter nenhuma dúvida nessa questão. Enfim, com a globalização, foi onde o mundo se aproximou. Já tinha tido as explorações marítimas, já tinha acontecido a partilha da África, toda aquela história que vocês estudam muito em história, né? Então os países já estavam monopolizando o dinheiro, estavam tirando as riquezas, os metais preciosos da África e levando para a Europa, levando para esses grandes centros, Inglaterra, né? E com essa globalização, já tinha passado dessa fase do escravismo, já tinha sofisticado um pouco esses sistemas mercantis da indústria. No começo da indústria, não sei se vocês lembram na aula de história, mas criança trabalhava. Uma lei, não existia nenhuma legislação. Então, com 6 anos, você já podia ir trabalhar na fábrica para ir, sei lá, minerar carvão, ganhando tipo $5 por dia, trabalhando das 6 às 6, né, 12 horas, uma jornada de matar. Então não tinha nenhuma regulação, porque não tinha nenhum Estado, era só o mercado, era só o consumo, era só a produção. A gente foi sofisticando isso, criou leis trabalhistas, criaram sindicatos, então a galera que trabalhava começou a ter voz, o que não tinha. Lembra que eu tinha comentado? Ah, como o seu trabalho não é especializado, tchau, você não quer, então não preciso de você. Mas foi percebendo que isso era muito desumano. E com a globalização, as culturas foram se aproximando. Foi começado a criar esse diálogo. O principal objetivo era realmente integrar os países e os mercados. Foi onde foram criados blocos econômicos. No caso, não sei se vocês lembram, acho que não sei se já foi tratado ou vai ser tratado, mas a gente está no BRICS, né, o nosso bloco econômico, e a gente sempre favorece as relações comerciais dentro desse bloco. E essas relações comerciais, na verdade, são as mesmas relações dessa parte aqui, só que mais desenvolvidas. Então, eu preciso de uma caneta, só que eu tenho uma garrafa de água, como é que eu faço? Eu troco? Não, eu vendo a garrafa, eu consigo dinheiro, eu compro a caneta. Então, você viu que foram colocadas mais algumas etapas. E isso é muito importante para a gente começar a discutir política. É isso que abre a nossa mente, entender que nada é o fim, tudo é um processo. E a globalização foi esse processo realmente de aproximação do mundo. A gente já está tratando agora de século XX, a gente já tem carro, já tem avião, já tem como mandar uma coisa mais rápido, já tem como conversar por telefone. Então, o mundo começou a mudar. E o que isso daí acarretou nesse mesmo sistema que a gente estava conversando? É onde a gente chegou do capitalismo financeiro. Então, foi um momento em que a concorrência não era só quem produzia a mesma coisa que você, era o mundo inteiro, porque a gente vai tratar, primeira fase, o mercantil. Minha concorrência é quem vende caneta na minha cidade. Aí, no industrial, a minha concorrência é o meu país, porque já tem várias fábricas, eu sou uma pequena indústria, existe uma indústria maior, então Pepsi, Coca-Cola. No financeiro, é o mundo inteiro, porque eu posso trazer de qualquer lugar do mundo. Eu posso investir, posso vir para cá e para lá. Então você tem que ter uma noção que o seu produto não pode ser só mais um fim, ele tem que ser exclusivo. É o que a gente fala de realmente aquela, sei lá, teoria do especial. Porque eu quero isso porque é especial. Não, porque a Apple é muito louca. Não, o celular é legal e tal, mas nossa, é lindo. Nossa, eu tenho tanta vontade de ter um iPhone. Por quê? Porque é especial. E por que é especial? Que foi criado todo um conceito atrás do produto. E isso é porque tem muito. Celular tem milhões de marcas. Se fosse só para ter acesso à internet e jogar jogo,
Tem Huawei, tem Xiaomi, tem Apple, tem Samsung, tem diversas. Então, foi sofisticando um pouco mais. Foi necessário criar um conceito atrás dos produtos. Foi necessário criar uma segunda necessidade, o status, né? Também teve a evolução tecnológica, isso daí se aplicou também às indústrias. Hoje, licença, perdão. Hoje, nas indústrias, não precisa mais ficar apertando o botão. A máquina própria já consegue apertar o botão. Então, é engraçado, porque a gente está começando a precisar de mão de obra especializada de novo. A gente não tem mão de obra especializada. Só que depois de 300 anos desespecializando a mão de obra, como é que isso vai acontecer? Né? Essa é uma crítica social. Porque a gente não tem uma educação feita para especializar hoje em dia. A educação é básica. A especialização a gente consegue na faculdade, e a gente sabe que não são todos que entram em faculdade. Falo isso porque eu estou numa faculdade, sou privilegiado, tenho noção disso, não é fácil assim entrar. Por mais que existam sistemas nacionais como o Enem e tal, que abram um pouco mais as portas, estudar até acesso a ambiente que trabalhar. Então, a gente não tem essa especialização de mão de obra, e o monopólio tomou conta de tudo. Então, por exemplo, a Coca-Cola tem água, tem refrigerante, tem suco, comprou a Del Valle, comprou a Cristal, comprou isso, aquilo. É tudo a Coca-Cola, não deixa de ser a Coca-Cola. Quer dizer que, com a tecnologia, quem tinha dinheiro conseguia estudar ainda mais e conseguia desenvolver mais tecnologia. E guardava só para si. Isso daí o quê? É uma das coisas desse sistema. Porque você não tem a obrigação de compartilhar uma coisa que vai te dar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro. O foco do capitalismo é o lucro, é a acumulação de capital. Independente de onde for, seja na burguesia, o dono dos meios de produção, ou no proletário, quem trabalha para esse dono, você quer ter o seu dinheiro. Você quer comprar um celular, você precisa de um celular hoje em dia, né? Não é mais nem questão de querer. Você precisa ter alguma roupa, você quer sair para comer, você não quer só comer em casa o dia inteiro, todos os dias pro resto da sua vida. Às vezes você vai querer fazer uma graça. E para isso você tem que trabalhar. Então, esse é um conceito que foi criado e que a gente tem muito internalizado. Só que é só o fim. E esse que é o maior problema de todo o capitalismo que a gente está conversando. A gente vê ele como fim, mas na verdade ele é um progresso. Você viu o tanto que ele mudou. Aqui a gente tinha escravo e a gente não tinha nem uma noção de país para vender, comprar. Era uma coisa muito de outro mundo. Aqui já tinha indústria, mas não tinha nenhum direito trabalhista. A gente tinha uma mão de obra que não sabia de nada, que não tinha investimento em educação, que começava a trabalhar aos 7 anos, então não ia nem para a escola. E era assim, mas já tinha produtos. Aqui a gente começou a globalizar, então começou a ter um pouco mais de noção de direitos humanos, começou a ter um debate, a informação com a tecnologia começou a propagar. Então, nesse capitalismo, a gente tem mais acesso à informação também. Não é só a questão de monopólio, é a questão de entender. E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para entender. Mas e agora? Beleza, se a gente passou por tudo isso, o que isso impacta na nossa vida? O que esse capitalismo quer dizer nas nossas relações cotidianas, né? Então, tá, a gente pode falar de fetichismo da mercadoria. Então, eu quero, que nem eu estava falando do iPhone, porque foi construída a vontade do iPhone. Ok, mas capitalismo não é só isso. Posso falar de lucro? Posso falar de lucro, ganhar dinheiro. Capitalismo é só sobre isso? Também não. Posso falar de movimentação entre Estado e mercado, que seria o governo e o mercado, intervenção ou liberdade, que a gente pode colocar, que nem a gente estava tratando na última aula, em termos simplificados? Podemos, mas não é só isso. É principalmente sobre como a gente se comporta. E é isso que eu quero que vocês saiam da aula hoje entendendo, né? Fazer parte de um sistema capitalista te faz capitalista. Não tem como fugir, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que assumir tudo como verdade. Não quer dizer que só porque é assim sempre vai ter que ser assim. E não quer dizer que a gente tenha que trocar de sistema ou não. Aí vem da questão pessoal. E aqui a gente não está para discutir o pessoal. A gente está para discutir o acadêmico. Tem gente que acredita que o capitalismo é insustentável.
Porque como sempre pensa em produção e lucro, não pensa na natureza, né? E aí a gente vê que está tendo derretimento das calotas polares, aquecimento global, isso daí é tudo questão das indústrias, né? A falta de consciência ecológica. E fala que tem que acabar com o capitalismo para salvar o mundo, para salvar a natureza. Tem outras pessoas que acreditam que existe um capitalismo sustentável, uma forma da gente ter noção do meio ambiente, continuar lucrando, mas entender que o lucro não é só o agora, é o longo termo também. Não adianta eu lucrar 30 vezes agora e destruir toda uma floresta amazônica, né? A gente pode lucrar um pouco menos e pensar em conservação, reflorestamento, e isso que vem da criatividade própria. E é por isso que não é todo mundo que entende política. Política é muito básica, é entender essa questão histórica. Ah, a gente porque precisa comprar, porque é uma forma que a gente tem de negociação, né? É a partir disso que a gente constrói. E a gente tem esse ano aqui para ir construindo. Então essas primeiras aulas são bem básicas mesmo, mas eu não quero que vocês saiam com muita dúvida. Então, não sei se alguém mandou alguma coisa, Ítalo, tem alguma coisa no chat? Por enquanto não, João. Show. Então, João, que vocês estejam sem dúvidas, mas essa aqui é a construção de onde é. Pois não? Então, eu não sei se é só para mim aqui, mas está travando agora no final bastante o seu áudio. Ah. Então, não sei se o pessoal puder mandar no chat se só para mim está travando, não sei. Mas enfim, Onde surgiu que. uma. Surgiu uma. Ah, tá. Para a Sofia também está travando. Acho que para todo mundo tá travando, acho. Vixe, até onde vocês escutaram? Então, até um pouco tempo atrás, tava travando um pouco, mas tinha parado. Daí agora, nessa última fala sua, começou a travar bastante. Não, deu para entender aquela parte, só que você falou que se alguém tinha alguma dúvida, que eu falei que não tinha. Mas aí o que você falou depois cortou bastante. Não, eu repito, sem problemas. Então, o sistema é isso, básico, mas a gente tem que construir em cima dele, né, da política, entender desse desenvolvimento e, acima de tudo, se perguntar qual que é o nosso lugar no mundo. Talvez seja uma pergunta um pouco pesada e difícil de responder. Eu mesmo não tenho a minha resposta para compartilhar com vocês ainda, mas por que que a gente faz o que faz? Tentem ser curiosos. Isso vai ser a melhor coisa que vocês podem fazer para a política. Curiosem. Ah, eu comprei isso. Por que que eu quero isso? Eu preciso mesmo disso? De onde é que veio isso? Por que que essa empresa é tão famosa? Por que que disso? Por que que aquilo? E é com porquê que a gente faz a política. Não sei se vocês repararam, mas é muito próximo à filosofia. Eu gosto de política, por exemplo, meio que por tabela. Eu sou apaixonado pela filosofia. Eu estudo filosofia, mas a gente acaba entendendo política porque é o nosso local no mundo. É a nossa vivência em comunidade. O ser humano, tem pessoas que dizem que ele não nasceu para viver em comunidade, mas eu acredito que sozinho a gente não consegue chegar até onde a gente chegou hoje. A gente precisou de outras ideias para desenvolver a nossa. A gente precisa de outras pessoas para nos ajudarem num serviço grande. Sozinho, tudo é muito mais difícil. E a gente tem que usar essa política, essa noção, para se conectar. Então, a gente está na era da informação. A gente tem mais tecnologia para conseguir acessar a informação. Usem, de verdade, usem, especializem-se, independente no que for. Não precisa ser, eu tenho que me especializar em política, eu tenho que me especializar em economia. Eu gosto de arte, eu tenho que ser melhor em arte. Curiosem, todo mundo aqui é novo, vocês ainda têm muito tempo pela frente. Então, fazer política é fazer um pouco de tudo, às vezes. E do que vocês precisarem também, contem comigo. Mas, no geral, a aula foi mais nesse padrão mesmo. Tem alguma dúvida aí, Ítalo? Tem uma pergunta no chat da Sofia. Ela disse assim: a questão do Estado ir diminuindo é de ter menor poder sobre as indústrias, exportações, etc., um menor protecionismo? Exatamente, Sofia. Ele tem diversas épocas, não tem como a gente falar que ele diminuiu no mundo inteiro, porque depende de país para país, né? Mas é exatamente isso. Então, quando o Estado vai diminuindo, é que ele vai intervindo menos na economia. Então, é a economia que vai mandando. Não é mandando, mas vai fazendo o país, né? Então, tipo, se uma empresa está muito boa, digamos que a Apple está muito bem,
Os Estados Unidos tá muito bem, porque a Apple tá lá papá, tá ligado? E quando existe um estado maior, quer dizer que o nome do país está à frente do nome da indústria. A gente pode dizer assim. Então, tipo, independente de ter X indústria, todas vão ser taxadas. Então, vai ter mais dinheiro na mão. E para isso, vai ter a regra do governo. A não intervenção, esse diminuição do Estado, é exatamente isso: é deixar as coisas acontecerem sem taxa. É deixar o mercado vender sem precisar ficar, ai, tem que fazer 13º. Ai, tem que pagar férias remunerado. Ai, tem que dar licença maternidade. Tudo isso daí é intervenção estatal. E não necessariamente é ruim. Que nem a gente está falando aqui, principalmente nessa aula, eu evito muito falar bom e mal, ruim e legal, porque isso é muito moralista. Não é ruim, não é que capitalismo é ruim, não é que intervenção é boa. É, é só que pagar 30 milhões para fazer cabo de internet a Campina do Monte Alegre, que tem 7 mil habitantes, sabe? Não vale a pena para a indústria. Quer dizer que a gente vai ficar sem internet? Não. É um direito básico. Então, existem leis que obrigam a indústria a fornecer internet a esses locais, entendeu? Então, é questão de necessidade. Eu ouvi o barulho do João, chat, tem mais alguma coisa aí? foi a Camila que levantou a Oi. mão. Se ela tiver alguma pergunta, pode falar. É que para mim travou o que o senhor estava dizendo, eu só ouvi a partir do quer que a gente fique sem internet. Aí eu queria saber se tem como o senhor repetir para mim. Ah, claro, claro. Não, é que assim, a internet foi um exemplo que eu usei de intervenção estatal. A gente lembra que o capitalismo é sobre lucro, né? E não é tudo que lucra. Então, trazendo para Campinas, são 7 mil habitantes. Qual que é o investimento que uma empresa tem que fazer para trazer a internet para cá? Tem que fazer o cabo, preparar o ambiente, preparar uma central. Então, é muito dinheiro. É uma desembolsada, sei lá, 3 milhões de reais. E aí vai dar um lucro de, sei lá, 100 mil por ano. Não vale a pena, então, eu trazer a internet. Se dependesse só do mercado, a lógica é, não dá lucro, eu não vou fazer. Só que a internet é uma coisa básica. E por isso, alguns momentos, o Estado intervém. Fala, não, 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 pode não dar lucro, mas eu vou te ajudar a pagar. Aí o Estado intervém. Ele fala, é 3 milhões? Eu vou fazer 2 milhões, você faz 1 milhão e a gente faz um convênio público-privado. Mas a gente garante que exista acesso à internet. Essa é uma intervenção. E o que isso quer dizer? Quer dizer que 2/3 da empresa, da internet, é estatal. Não é do mercado privado, é do mercado público, né? Então é do país. E isso garante que continue funcionando. Não funcionando, que a gente sabe que às vezes não funciona, né? Não tem como a gente ser utópico também, mas garante que pelo menos seja acessível. Essa é a questão dessa intervenção. Ficou claro? Acho que foi a Sofia que perguntou. Vocês conseguiram me ouvir? Foi a Camila, mas eu acho. Ficou sim. A parte do que eu perguntei ficou sim. E essa parte de estatal eu não tinha nem noção do que era também. Já deu uma esclarecida boa. Isso. Né? Por quê? Porque privado tem dono. Privado, alguém tá decidindo, alguém tá ganhando dinheiro, alguém tá lucrando. Público, o governo tá fazendo a manutenção, o governo tá mantendo, ou existe alguma tarifa que o governo esteja ganhando em cima disso, né? Isso daí vai ajudar muito daqui para frente. Mas essas são as noções que a gente tem que ter. Essa noção de privado e público é capitalista, né? Num sistema socialista não existe, comunista, por exemplo, não existe privado, é só público porque é tudo nosso, digamos assim. É claro que eu tô, nossa, é quase que um crime que eu tô fazendo aqui de simplificar tanto assim, mas a brutos modos é isso. Eu acho que nesse momento é o que a gente precisa entender para a gente seguir em frente. Até o final, vamos ter a oportunidade de retratar isso daí e quebrar um pouco isso daí do básico. Que querendo ou não, e eu sei que isso é um pouco chato para vocês, mas política não é básico, né? Política é uma coisa um pouco avançada, é uma noção de mundo que a gente só começa a estudar no ensino médio, porque necessita de uma maturidade e tem tudo a ver com pertencimento. E é isso que eu quero deixar para vocês. Qual é o lugar de vocês no mundo?
sabe? O que vocês estão fazendo aqui no cursinho? Por que vocês querem fazer faculdade? Ou por que vocês acordam de manhã e trabalham? Por que vocês não têm vontade de fazer? Por que eu quero aquilo, sabe? É por quê? Curioso, hein? É isso, meus queridos. Por hoje é mais isso mesmo. A aula que vem a gente vai voltar nesses assuntos, então não se preocupem. Se quiserem, eu também posso compartilhar esse material com vocês para ter os slides, que está em tópico e tal, está bem legal. Se tiverem alguma dúvida de anotação também, fiquem à vontade. E agora eu vou voltar aqui para vocês. Prontinho, para de compartilhar aqui. E vou deixar o meu número também aqui no chat. Se vocês precisarem de alguma coisa, ficarem à vontade para perguntar. Sei que às vezes aqui na aula não dá tempo, ou vocês não se sentem à vontade, mas o que eu puder ajudar, e se não ficou claro algum conceito, com exercício, me chamem, tá bom? Sempre estarei à disposição. Muito obrigado pelos elogios. Não tem volta mesmo, Aline. Mas isso que é legal, não precisa voltar, a vida é pra frente. Então a gente tem que sempre estar tentando melhorar, né? Pelo menos é uma coisa que eu acredito bastante. Mais alguma dúvida, meus lindos? Mais alguma coisa? Se não, vai dar um tempinho. Acho que eu posso liberar eles mais cedo também, né, Ítalo? Pra tomar um lanche. Pode Não sim, sei se da última vez eu da última vez eu liberei vocês, aí, cheguei na aula, não tinha ninguém. Mas fiquem à vontade, então. Vão dar uma esticada nas pernas, comer um lanche, tomar um café. E do que precisarem, contem comigo, tá bom? Prazer em encontrar vocês aqui. Gente, só um recadinho. Muito obrigada pela aula, foi burra demais. Obrigado pelo elogio, Ana. Gente, só um recadinho para vocês. Espera eu parar de gravar aqui, antes que eu esqueça. Estão me ouvindo, né? Porque tá travando as imagens aqui para mim. Eu não sei se é a minha internet que tá ruim também. Tô ouvindo sim.